A descida de Jesus ao inferno. Imagine este momento. O Filho de Deus, que havia sido crucificado de forma tão cruel, descendo ao lugar mais obscuro e temido da existência. Por que ele faria isso? O que ele encontrou lá? E o que isso significa para mim e para você? Hoje, vamos mergulhar profundamente nesta verdade impressionante. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida e a sua família, enquanto juntos exploramos este tema tão fascinante e poderoso. Seja bem-vindo ao canal Histórias Bíblicas Animadas. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora mesmo, deixe seu like, compartilhe este vídeo e prepare-se para uma jornada transformadora que pode mudar a forma como você compreende a obra de Jesus. Entre a morte na cruz e a ressurreição gloriosa, a Bíblia nos oferece uma pista intrigante sobre os movimentos de Cristo. Ele desceu às regiões inferiores da terra, conhecidas como o inferno ou o Hades. Mas o que exatamente isso significa? Em 1ª carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 20, lemos que Jesus, no Espírito, proclamou sua vitória aos espíritos em prisão. Esta é uma declaração que carrega mistérios profundos. O inferno, na visão bíblica, não é um local de domínio de Satanás, mas um lugar de justiça de Deus, onde os que rejeitam a sua graça aguardam o juízo final. É um lugar de tormento e separação de Deus, descrito por Jesus em Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, na parábola do rico e Lázaro. Ali, o rico estava em tormento, clamando por alívio, mas havia um abismo intransponível separando-o de Abraão. Então, por que Jesus desceria a esse lugar? Ele não foi como um derrotado, ele foi como um rei vitorioso. A descida de Cristo ao Hades foi o ato final de sua humilhação e o início de sua exaltação. Ele foi proclamar sua vitória sobre o pecado, a morte e Satanás. Ele não foi derrotado, mas triunfante, e isso é algo que precisamos compreender profundamente. Você consegue imaginar o impacto dessa visita? Pense nos demônios, que há muito zombavam da humanidade, sendo confrontados pelo próprio Filho de Deus. Imagine o momento em que Cristo, com autoridade, declara que a morte não mais teria domínio. Como Apocalipse capítulo 1, versículo 18, nos lembra. Ele possui as chaves da morte e do inferno. Por ora, vamos refletir sobre essa verdade grandiosa. Jesus não foi ao inferno por acaso. Sua missão era clara, poderosa e vitoriosa. O que ele encontrou lá? Isso você verá em breve, à medida que continuarmos a desvendar esse mistério. Se você está achando este conteúdo relevante e edificante, não se esqueça de comentar e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre essa poderosa verdade. Deus tem algo incrível para revelar ao seu coração. O encontro de Jesus no inferno. Continuemos, amados irmãos, mergulhando ainda mais nesse tema tão fascinante e cheio de revelações espirituais. Já compreendemos que Jesus desceu ao Hades não como um derrotado, mas como um rei triunfante. Agora vejamos o que ele encontrou lá e o que isso significa para nós hoje. Quando Cristo desceu ao inferno, ele encontrou um local repleto de trevas, dor e angústia. O inferno, descrito na Bíblia, é um lugar de separação eterna da presença de Deus. Em Mateus capítulo 25, versículo 41, Jesus nos ensina que o inferno foi preparado originalmente para o diabo e seus anjos. Ali, as almas dos ímpios aguardam o julgamento final. E é um lugar de tormento constante, como também ilustrado em Marcos capítulo 9, versículos 43 a 48, onde o fogo nunca se apaga. No entanto, Jesus não foi surpreendido pelo que encontrou lá. Ele sabia exatamente onde estava e o que deveria fazer. Ele entrou não como prisioneiro, mas como Senhor. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo nos diz que Jesus despojou os principados e potestades, expondo-os publicamente e triunfando sobre eles. Essa passagem nos mostra que o inferno, que antes parecia um lugar de absoluto poder maligno, foi despojado de sua autoridade por meio da vitória de Cristo. E o que aconteceu com as almas ali presentes? Há uma interpretação de que Jesus pregou aos espíritos em prisão, como citado em 1ª carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 20. Mas será que isso significa que ele lhes deu uma segunda chance? A resposta
à luz das Escrituras, é não. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, lemos que está determinado que o homem morra uma só vez, vindo depois disso o juízo. O que Cristo fez foi proclamar sua vitória e confirmar a justiça de Deus diante de toda a criação, inclusive daqueles que rejeitaram a sua graça. Enquanto isso, os anjos caídos, que haviam se rebelado contra Deus, foram humilhados diante de sua presença gloriosa. Imagine a cena: o Rei dos Reis, aquele que venceria a morte, enfrentando aqueles que pensaram que haviam derrotado o plano divino. Satanás e seus seguidores perceberam naquele momento que sua derrota era definitiva. E há mais uma questão intrigante. Jesus levou algo de lá? A Bíblia diz que ele possui as chaves da morte e do inferno, como vemos em Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Essas chaves simbolizam a autoridade total sobre a morte e o Hades, mostrando que ele tem poder para resgatar aqueles que pertencem a Deus e abrir os portais da eternidade para os que creem. Queridos irmãos, que impacto essa verdade tem em sua vida? Pense no tamanho do amor de Jesus, que enfrentou a cruz e desceu ao inferno para nos garantir a vitória. Se esta mensagem está tocando o seu coração, compartilhe nos comentários o que ela representa para você. O significado da descida de Jesus ao inferno. Agora, vamos explorar mais profundamente o significado espiritual do que Jesus fez ao descer ao inferno. Amados irmãos, essa parte da narrativa nos ajuda a compreender melhor o propósito divino de sua missão e o impacto eterno de sua obra. Ao descer ao Hades, Jesus reafirmou o cumprimento das promessas feitas desde o princípio. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus declara que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Este foi o momento em que a serpente, símbolo de Satanás, percebeu que havia perdido sua batalha final. O inferno não era mais um território intocado. Agora, estava sob a autoridade do Filho de Deus. Além disso, a descida de Jesus ao inferno mostra que nenhum lugar está fora do alcance da sua luz. O Salmo 139, versículo 8, nos lembra: Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, também lá estás. Jesus provou isso ao descer ao mais profundo do abismo e declarar sua vitória sobre as trevas. Mas o que dizer sobre os santos do Antigo Testamento? Alguns estudiosos entendem que, ao descer, Jesus também levou consigo as almas dos justos que aguardavam a redenção. Em Efésios capítulo 4, versículos 8 a 10, Paulo diz que ele subiu às alturas e levou cativo o cativeiro. Isso sugere que aqueles que morreram na fé antes de Cristo puderam finalmente entrar no céu, pois o sacrifício perfeito havia sido realizado. Imagine Abraão, Moisés, Davi e tantos outros justos vendo o cumprimento das promessas pelas quais viveram e morreram. Eles agora estavam livres para habitar na presença de Deus, graças à obra consumada de Jesus. Que cena gloriosa deve ter sido! E o que dizer do próprio inferno? Como ele é descrito nas Escrituras, o inferno não é apenas um lugar de tormento físico, mas de completa separação de Deus. Em 2ª Carta aos Tessalonicenses capítulo 1, versículos 8 e 9, lemos que os que não obedecem ao Evangelho de Jesus sofrerão a pena de destruição eterna, afastados da face do Senhor e da glória do seu poder. Essa realidade deve nos levar a refletir profundamente. Jesus enfrentou todo esse sofrimento para que nós nunca precisássemos passar por isso. A sua descida ao inferno foi a prova definitiva de que ele venceu o pecado e abriu o caminho para a vida eterna. Mas essa vitória só é eficaz para aqueles que creem e o aceitam como Salvador. Então, queridos irmãos, o que você fará com essa verdade? Compartilhe sua reflexão nos comentários. Lembre-se de que Jesus não desceu ao inferno por acaso. Ele fez isso por você e por mim, para garantir que a vitória fosse completa. O impacto da vitória de Jesus. Amados irmãos, chegamos à parte final desta poderosa reflexão sobre a descida de Jesus ao inferno. Agora, vamos conectar tudo o que vimos até aqui com a nossa vida e o plano eterno de Deus. Quando Jesus venceu a morte e ressuscitou, ele não apenas cumpriu a promessa de derrotar o pecado, mas também nos deu a garantia de vida eterna. Em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55, o apóstolo Paulo declara: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?
Essas palavras ecoam a grandiosa verdade de que, ao descer ao inferno e ressurgir, Jesus desarmou completamente o poder do pecado, da morte e do inferno sobre aqueles que creem nele. Mas o que isso significa para nós hoje? Significa que nenhuma força das trevas pode nos separar do amor de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, lemos que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes podem nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A obra de Jesus é completa e sua vitória é definitiva. E quanto ao inferno? Ele continua sendo um lugar real, reservado para aqueles que rejeitam a graça de Deus. Porém, a mensagem do Evangelho é clara. Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, como nos diz segunda carta de Pedro capítulo 3, versículo 9. A descida de Jesus ao inferno nos lembra do alto preço que foi pago pela nossa salvação e do quanto Deus nos ama. Agora, é nossa responsabilidade compartilhar essa mensagem com o mundo. Jesus nos deu a missão de sermos luz em meio às trevas, de proclamarmos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, como está em João capítulo 14, versículo 6. Precisamos viver essa verdade e ajudar outros a encontrarem a salvação. E você, querido irmão ou irmã, já entregou sua vida a Cristo? Se ainda não fez isso, saiba que Jesus desceu ao inferno e ressuscitou para garantir a sua salvação. Ele te chama hoje para um relacionamento verdadeiro com Ele. Aceite-o como seu Salvador e deixe que Ele transforme sua vida. Antes de terminarmos, vamos orar juntos. Senhor Deus, obrigado por enviar Jesus para nos salvar. Obrigado porque Ele venceu o pecado, a morte e o inferno por nós. Eu oro por cada pessoa que está assistindo este vídeo, para que elas sejam tocadas pelo Teu amor e entreguem suas vidas a Ti. Que o Senhor abençoe a cada um e suas famílias, trazendo paz, salvação e propósito. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal Histórias Bíblicas Animadas e deixe seu comentário. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês.